Então, vídeo 2 sobre formas nominais. Então, a gente viu no vídeo 1, exemplificado no texto, na entrevista do Felipe Neto, a forma nominal do infinitivo. Então, a gente vai continuar com outra forma nominal do verbo, que é a número 3, que está ainda na página 24. Agora leia uma descrição sobre Pedro Malas Artes, personagem muito conhecido em histórias populares do Brasil. Você conhece o Pedro Malas Artes? Se você não conhece, pode ir se preparando, porque ele pode aparecer por aqui a qualquer hora. Já? Tão rápido? Eu só botei essa partezinha, deixa eu ver se não tem outra. Sim, só tem esse pedacinho aqui, tá? Porque é esse aqui que vai fazer a atividade. Claro que tem o restante aí, né? Tem na página 24, que tem o textinho, que eu não acabei não botando aqui no slide, só pra gente ler. Então, vocês leem comigo aí junto com o livro, na página 24, lá no finalzinho da página 24. Então, bora lá. Ele não esquenta lugar, está sempre indo de um canto para outro. Fica um tempinho trabalhando numa fazenda, sai e vai para outro emprego num sítio. Daí a pouco já está numa vila vendendo umas coisas na feira. Quando a gente menos espera, Pedro já está lá de novo na estrada, a caminho da cidade ou de outra fazenda onde possa ter uma oportunidade melhor. Muda toda hora, sempre em busca de um trabalho mais bem pago, de um patrão que trate bem, de um negócio mais interessante. Por isso, em cada história, ele está fazendo alguma coisa diferente, sempre procurando dar um jeito de defender, garantir um prato de comida e não ser explorado, mesmo que, para isso, acabe enganando alguém, tá? Então, se é esse texto todo que não está aqui no slide, mas está aí no livrinho de vocês. Então, por que eu pulei já para a letra D aqui no slide? Porque é a letra D que vai explicar exatamente a parte que eu quero. Isso não quer dizer, como eu disse anteriormente, que vocês não têm que fazer as atividades anteriores, que vai estar lá no portal, que eu vou disponibilizar lá no portal para vocês, na quarta-feira, tá? Então, na letra D está assim, observe as formas destacadas no texto, que aí as formas destacadas no texto que estão em negrito, no título tem preparando, depois tem indo, trabalhando, vendendo, fazendo, procurando, enganando. Então, reparem que essas formas nominais que estão aí destacadas, tá? Para vocês marcarem a ação em andamento e momento em que se fala, ou seja, estas ações de Pedro Malas Artes estão acontecendo, tá? Com que função essas formas nominais foram utilizadas em boa parte do texto? Então, para quê? Para indicar as ações do personagem costuma realizar, né? O que Pedro Malas Artes costuma realizar. Então, essa é a resposta aí do primeiro tópico ainda da letra D. No segundo tópico, está perguntando assim, qual é a diferença entre as formas destacadas, essa que a gente viu, como preparando, indo, trabalhando, vendendo, fazendo, procurando, enganando. Se a gente vê a parte mesmo de estrutura, não de significado, de estrutura, a gente viu que as terminações deste verbo, essa é a resposta, tá? Que as terminações deste verbo terminam em NDO. Repetindo, olha, preparando, olha o NDO no final, indo, NDO, trabalhando, NDO, vendendo, NDO no final, fazendo, NDO no final, preparando e enganando, NDO no final. Então, vocês vão colocar, né, que essas formas que estão destacadas, essas formas verbais destacadas no texto, elas terminam em NDO. E no trecho da entrevista do Felipe Neto, né, ligar e... Qual era do Felipe? O verbo era ligar e interpretar, né? Elas terminam em ar, tá? Então, essa é a estrutura, né, do infinitivo. Termina em ar, né? Porque o verbo é ligar, interpretar, mas também pode terminar em er, como vender,
em ir como partir ou em or como por, ok? Então, coloquem aí bonitinho. Tá pedindo a diferença, então eu mostrei qual é a diferença. Beleza? Show, show? Então, continuando aqui. Eu tenho que abaixar a cabeça, gente, porque acaba dando a luz, aí eu não acabo me enxergando, tá? Então, tá pedindo aí, releia na número 4, ainda da página 25, releia os seguintes trechos do texto. Por isso, em cada história, ele está fazendo alguma coisa diferente, mesmo que, aí o segundo, mesmo que para isso ele acabe enganando alguém. Nas locuções destacadas, que termo sofre flexão? Ai, professor, eu lá sei o que é flexão, que é locução. Sempre falo, gente, locução pode ser locução adjetiva, locução substantiva, locução verbal, locução adverbial. São sempre duas palavrinhas com a função de uma, né? Está fazendo, olha, 2 verbos, né? Para mostrar a ação contínua. Então, tem 2 verbos, o verbo principal e o verbo auxiliar. Acabe enganando, 2 verbos, acabe enganando. Então, qual é o verbo que está flexionado, né? Que está, que a gente consegue ver a flexão aí de tempo e modo e pessoa. Os verbos auxiliar. Então, essa é a resposta aí do verbo auxiliar. Lembrando que nesse primeiro trecho, por isso em cada história ele está fazendo, está, terceira pessoa do singular. Olha, tá concordando com ele. Tá, mesmo que pareça ele acabe enganando. O acabe também tá na terceira, né? Quem acabe é ele, o Pedro Malas Artes, está falando dele. Então, o verbo que está conjugado são os verbos auxiliares, né? No caso aí dos trechos destacados, o verbo está e acabe, tá? Flexionados em está e acabe. Beleza? Então, prosseguindo. Nesse caso, fazendo, enganando, possui a mesma função de o quê? Tá dando nome? Tá dando qualidade? Não, tá dando circunstância. Então, se tá dando circunstância, é um advérbio, tá? Lembrando que os advérbios, eles, né, como eu falei anteriormente, desses momentos anteriores, que eles indicam diversas circunstâncias. E os advérbios sempre estão relacionados modificam sempre um verbo, o próprio advérbio ou um adjetivo, tá? Então, as formas destacadas no no texto sobre Malas Artes foram usadas para expressar uma ação de continuidade, andamento, um processo ainda não finalizado, né? Se a gente vê, ué, professor, mas ele não já fez essas ações? Sim, mas o jeito que está contando a história é para a gente imaginar exatamente o que Pedro Malas Artes faz naquele momento, tá? Essas expressões são chamadas de gerúndio, lembra, NDO, e são facilmente reconhecidas pela terminação NDO. O gerúndio aproxima das funções de advérbio e de adjetivos, que a gente vai ver agora. Saindo da escola, fui ao cinema. Olha, esse saindo, né? Você pode botar quando eu saí, quando sair, olha, advérbio de tempo. Então, esse saindo tem a função de advérbio de tempo. No semáforo, havia crianças vendendo chicletes. Se vendendo aí, o que a criança está fazendo? É o estado, né? Se mostra o estado, tem função de adjetivo. Então, esse vendendo tem função de adjetivo, tá? Na maioria dos casos, o gerúndio vem acompanhado de um verbo auxiliar, né? O verbo que ajuda, auxiliar, que ajude o gerúndio aí, que pode ser empregado em qualquer forma verbal, tá? Agora vamos ver, aí a gente vai ver uma situação que se chama gerundismo, né? Ficou muito exposta essa expressão, foi título de várias crônicas, inclusive de várias provas, né? De várias provas de concurso, provas do Enem, falando do gerundismo. Porque quando começou essa questão de ficar vendendo, né? Dos telemarketings, quando o telemarketing se expandiu, né? Quando as pessoas começaram a ficar como as pessoas vendendo coisas pelo telefone, o gerundismo foi muito falado, né? Você liga para alguém, você quer cancelar uma assinatura de algo, né? Aí o atendente fala, vou estar transferindo, vou estar fazendo, né? Nunca farei, transferirei, né? Vou estar. Então o gerúndio, né, ficou
bem, a gente vai ver no exemplo que o gerúndio, o gerundismo, né, ele ficou muito em voga, ficou muito marcado, né? Então vamos ler essa tirinha. Quem vai ler agora vai ser, vamos ver, Pátio Antônio. No lugar de reclamação, ação. Comprei um livro com tudo sobre reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente. Vou estar aprendendo cada vez mais. Vou estar me superando a cada dia. Aí o Antônio fala: bem que podiam ter aproveitado a reforma para estarem limando o gerúndio, né? Limar aí, no caso, é limar como se fosse lixar. Lixar não, né, professora doida? Como se fosse melhorar, né? Se fosse tirando esse gerundismo desnecessário. Gente, essa tirinha já tá na página 26 do livro, tá? Então, eu pulei para B, por quê? Porque é a letra B que vai exatamente expressar aquilo, tá? Então, bora lá? Nos 2 últimos quadrinhos, o gerúndio foi empregado para indicar uma ação em andamento. Em que momento da fala? Explique, né? Então, a gente lá no último quadrinho, tá pedindo? Nos 2 últimos, né? Então, foi empregado exatamente por uma possibilidade, algo que vai acontecer. A gente viu que o gerúndio, ela mostra uma continuidade. Ó, estou lendo, estou fazendo, estou comendo, uma ação contínua. E pode reparar que nestes 2 últimos, ó, vou estar lendo, vou estar aprendendo, vou estar superando, né? Estarem limando. Então, reparem aí que indica futuro. Então, essa é a resposta. Não, nesses 2 quadrinhos foi empregado para indicar uma possibilidade que vai acontecer, para algo que vai ocorrer no futuro. De boa? Compreenderam? Então, com base na resposta anterior, nessa resposta que a gente deu na letra A, né, que nesse caso aí o gerúndio não foi usado para indicar o momento da fala, em andamento, né, e sim uma coisa possível de acontecer no futuro, né? Então, com base nessa resposta, é possível dizer que o gerúndio foi empregado adequadamente? Não. Né? Não foi empregado adequadamente, não foi empregado no sentido de continuidade de andamento de uma ação, e sim de possibilidade de algo ocorrer no futuro. Por isso, a crítica tão grande aos call centers, né, aos telemarketers, quando você quer você liga aí você quer fazer qualquer coisa e as pessoas vão estar transferindo, vão estar fazendo. Isso já foi, né, com certeza, as pessoas que trabalham nos call centers, elas já foram instruídas a evitar esse gerundismo, né? Que vai estar fazendo, vou estar transferindo e nunca é transferido. Você fica lá aguardando, ouvindo musiquinha, tá? Isso chama gerundismo, né? Que usa-se de maneira desnecessária. Então, nessa tirinha você viu uma situação em que o gerúndio foi utilizado de maneira equivocada e inadequada, ou seja, não é continuidade, não é contínuo, não é uma ação em andamento, mas sim uma possibilidade de algo ocorrer no futuro. Tal situação é considerada um vício de linguagem e é chamada de gerundismo. Isso ocorre quando, na construção de um texto, usa a locução verbal de maneira exagerada. Vou estar fazendo, vou estar estudando. Gente, não faço isso não, tá? Vou estar estudando. Estou estudando, estou lendo, estou fazendo as atividades. E não vou estar fazendo, vou estar entregando, tá? Isso é enrolação, tá? De maneira exagerada, com muitos verbos, sendo um deles no gerúndio, com a intenção de expressar a ideia de continuidade da ação, mas no futuro e não no momento em que se fala, tá? Agora vai vir a parte a 6, vai vir a parte dos verbos no particípio, tá? Então, para eu limar esses verbos, deixar bem claro, bem explicadinho, vou encerrar este do gerúndio, vídeo 2 das formas nominais do verbo. Retornamos já.